Olá, muito boa tarde, bom início da noite. Hoje vamos fazer mais um live especial e quem vai estar connosco vai ser a doutora Marta Sobral. Vamos aguardar pelos primeiros participantes neste live. Muito boa tarde. Hoje vamos falar sobre... Olha, a doutora Marta já chegou, vou autorizar a transmissão. A aguardar a conexão. Aguardamos uns minutos. Hoje vamos falar sobre os... Olá, Marta. Tudo Olá, bem? Boa noite. Olha, obrigado por estares presente. obrigada. Uh, hoje eu e a Marta trabalhamos juntos no HPA. Conheci a Marta no Hospital Particular do Algarve, já estou lá desde 2017, mais ou menos na mesma altura em que nós entramos, desde 2017 trabalhamos juntos. A Marta é a pessoa que eu referencio muitas vezes as ecografias obstétricas, a pouca obstetrícia que eu faço, referencio para a Marta para fazer a vigilância ecográfica das grávidas e tem muita experiência na área. Entretanto, eu, como trabalho nesta área da procriação medicamente assistida, e há muitas das perguntas que às vezes fazem, mesmo, não tanto nas perguntas no Instagram ou no Facebook, mas é mesmo no consultório que me perguntam se existe algum risco durante a gravidez ou mesmo o recém-nascido de após técnicas de procriação medicamente assistida e gravidez após procriação medicamente assistida. E então lembrei-me de convidar a Marta, sou ideal para participar e falarmos um bocadinho sobre o tema. A Marta vai falar hoje mais dedicada à obstetrícia e depois vou a outro colega, que é o Miguel Fragata Correia, que é pediatra na Estefânia, que vai falar sobre os outcomes e os desfechos neonatais e pediátricos pós-tratamentos de procriação medicamente assistida. Provavelmente vai ser no final de novembro, ainda não tem data, mas hoje focávamos apenas na gravidez e se existe riscos, ou se não existe riscos nenhuns de gravidez pós-procriação medicamente assistida. Obrigado, Marta, por estares presente neste live, teres Olha, aceito. exato, em primeiro lugar, cumprimentar todos, cumprimentar-te a ti e quem está aí desse lado. E dar-te também os parabéns por esta ideia dos lives, que acho que é muito importante divulgarmos informação e termos uma população com conhecimento, portanto, fundamental. Um, Pronto, eu venho falar um bocadinho sobre isso, sobre como é que corre a gravidez depois dos tratamentos de fertilidade. Eu não sei se tu queres explicar às pessoas, porque estás mesmo Sim, muito fascinado para a procriação medicamente assistida, de que tratamentos é que estamos a a falar falar. Isso, para isso era ótimo, acho que porque pode. dentro dos tratamentos por câncer medicamente assistida, existem dois grandes grupos, os de primeira linha e os de segunda linha. Os tratamentos de primeira linha, que são os tratamentos mais simples, que é o coito programado e as inseminações, que nós já falámos num live específico sobre esses dois tratamentos. E depois os tratamentos de segunda linha, que é a fertilização in vitro, ICSI com ou não diagnóstico gestacional pré-implantatório, com ou não doação de óvulos, doação de embriões. E cada um destes tratamentos de primeira e segunda linha pode estar associado a alguns riscos durante a gravidez. Por isso, convém nós, às vezes, nas patologias que nós falamos e nos riscos que existem inerentes, explicarmos que é mais provável na fertilização in vitro, ou se é mais provável na inseminação, haver Exato. este tipo de tratamentos. Uma das mais comuns que às vezes pode acontecer é a questão do aborto. Qual é a tua opinião com o aborto relativamente aos tratamentos por criação medicamente assistida? Eu acho que também temos de falar no geral que tudo o que Sim? sejam tratamentos, gravidezes pós-tratamento de infertilidade, vamos ter maior risco na gravidez em vários graus, digamos assim. Um dos principais, que é mais falado sempre, é a gravidez gemelar, porque é um dos mais Uhum. frequentes e muitas complicações estão associadas aos gêmeos, mas não é só isto. E as pessoas têm de ter também isto em consideração, que vão ter várias complicações. Em particular, quando falamos realmente da FIV e da ICSI, que são as que mais frequentemente estão associadas a complicações. O aborto é uma das primeiras complicações. Na realidade, a taxa, por exemplo, de aborto precoce, que é cerca de 20, 25% pós-tratamento de infertilidade,
Uhum. não é muito diferente do aborto da população em geral. A questão é que, e tu sabes, quando fazemos o Sim, seguimento da grávida pós-tratamento de fertilidade, facilmente ou muito cedo se faz a beta-HCG e muito cedo se faz um diagnóstico de uma gravidez e nós apercebemos, de facto, de todas as gravidezes que não evoluem. E, portanto, também temos uma falsa perspectiva que há mais abortos, mas é uma ligeira diferença, uma ligeira é. diferença. Pronto, mas mesmo assim há de facto mais abortos. E há também a questão da gravidez ectópica, não é? Sim, Que também tem a ver com o tipo de tratamento em si. Há cada vez menos gravidez ectópica porque o embrião é colocado à partida na cavidade uterina, exato. já não são aquelas transferências para as trompas que se faziam antigamente. Antigamente. Também podes explicar mais em Sim, concreto porque é que há o risco de gravidez ectópica, que tem a ver sim. com a implantação do embrião, não é? Há dois temas que a Marta já falou, que foi a questão de uma gravidez gemelar, gravidez múltipla, que nós, por exemplo, nos tratamentos de primeira e segunda linha, temos neste momento maior probabilidade de ter uma gravidez gemelar pós-inseminação ou pós-coito programado, em que nós estamos apenas focados em que haja recrutamento de um ou dois folículos e que às vezes pode haver um folículo imaturo que pode ter lá um óvulo e esse óvulo pode ser fecundado e ter o risco de gravidez gemelar com a inseminação ou com o coito programado, do que neste momento com por fertilização in vitro, seja o X e seja FIV tradicional. Porquê? Porque nós neste momento, antigamente transferíamos os embriões em D2, D3 e atualmente transferimos em blastocisto, idealmente um embrião. Logo aí, o risco de gravidez gemelar é mais baixo por tratamento FIV se nós transferimos só o embrião em blastocisto. Versus por inseminação ou por coito programado, que às vezes temos dois folículos e avançamos para o tratamento para a indução do trigger e aí temos o risco de gravidez gemelar mais comum. Outra das questões é a gravidez, o aborto. Nós sabemos que, tanto nos tratamentos de criação medicamente assistida, fazemos logo a beta-HCG muito cedo, e às vezes há antigamente, há um termo que é a gravidez bioquímica, ou seja, aparece uma beta positiva que depois não evolui passadas 48 horas. E que se nós fizéssemos a beta-HCG em todas as mulheres que estão a tentar engravidar e que engravidam espontaneamente, iríamos ter os resultados muito semelhantes aos que temos pós-FIV. Relativamente à gravidez ectópica, efetivamente é verdade que nós não transferimos em blastocisto para a cavidade uterina. Temos menos probabilidade de gravidez ectópica, mas o que nós sabemos é que numa gravidez ectópica pós-tratamento FIV, tem maior probabilidade de ter uma gravidez ectópica em localizações atípicas. Uma gravidez ectópica por gravidez espontânea é na trompa. Maioritariamente 90-95% das vezes. Pós-tratamento FIV, o embrião pode implantar em sítios não tão típicos, no coro do útero, na região ístmica, que é a zona onde se faz a cesariana, ou mesmo em outras localizações atípicas. Por isso é que é preciso terem atenção, porque existe risco de gravidez ectópica, existe, e é preciso terem atenção onde é que pode estar localizado o embrião quando não está no sítio certo da cavidade. E existe também Mas o risco da gravidez heterotópica, não é? Que é também é uma isso. coisa que temos falada, mas É, que nos tratamentos de fertilidade é mais frequente acontecer, ou seja, uma gravidez fora da cavidade uterina e uma dentro da e outra. cavidade uterina. É, exatamente. Uma de fora da criatura e outra dentro do útero, que dificulta-nos às vezes muito o diagnóstico e às vezes só conseguimos sempre fazer o diagnóstico, ficamos tranquilos que vemos o saquinho no útero e depois entra passado uma ou duas semanas com o hemoperitoneu, sangue intraabdominal e que é uma complicação e uma emergência obstétrica que temos de estar sempre atentos. E é uma raridade, mas está documentado. Estas são assim uma das Primeiro, complicações mais relevantes que nós temos que ter em atenção. Outra das coisas, Marta, não sei se também tens a ideia, é que bem, eu falo muitas vezes nisto, a importância da idade no futuro sim, sim, sim. reprodutivo da mulher. Era isso que Ah, eu ia referir, sim, era, sim. Ou seja, estes riscos aumentados de complicações, e eu vou falar também de outras complicações que surgem, sim, que surgem nestas gravidezes pós-tratamento de infertilidade, nós não sabemos bem se são devido aos próprios tratamentos ou se têm a ver com os fatores paternos, nomeadamente a idade materna, não é? Nós sabemos que cada vez mais estamos a adiar a maternidade. Há mulheres com uma idade mais avançada a recorrer aos tratamentos de procriação medicamente assistida e, portanto, a idade é muito relevante em termos do aparecimento de complicações, nomeadamente diabetes gestacional, hipertensão, pré-eclâmpsia. Portanto, há aqui vários fatores relacionados com a idade
que de facto nos podem trazer complicações para a gravidez. Também é importante salientar que há também um risco aumentado de malformações congénitas e alterações genéticas nestes bebés pós-tratamentos de infertilidade. E isto também parece estar relacionado quer com a idade dos pais, mesmo quer do pai, quer da mãe, e eventualmente, e em particular nas técnicas nas ICSI, em que há alterações de esperma, parece haver uma maior probabilidade de malformações. Muitas Desculpa. destas malformações, nós, por exemplo, em Portugal, eu também já fiz um live sobre isso, que é o PGTA, que é o Diagnóstico Gestacional Pré-Implantatório, em que nós descartamos as trissomias 13, 18 e 21. Sabemos que a idade tem um grande impacto sobre a probabilidade de haver esse tipo de malformações cromossómicas, e nós, em todas as mulheres com mais de 39 anos, podemos fazer, independentemente de ser o primeiro, o segundo ou nunca terem feito tratamentos, podemos fazer em todas as mulheres com mais de 39 anos. Ou então, mulheres que tenham tido abortos de repetição, falhas de implantação consecutivas ou não, de transferências de embriões, e nós, no global, o tratamento em si, não estamos a aumentar a taxa de sucesso, mas por transferência estamos a melhorar a taxa de sucesso por transferência, ou seja, a probabilidade de transferir um embrião e haver esse sucesso é superior se nós estudarmos os embriões. Mas nós conseguimos descartar algumas malformações cromossómicas, mas não todas. Mesmo com após PGTA, eu referencio-me para ti para fazeres a questão do consulta pré-natal e eventualmente fazer algum exame complementar no primeiro ou no segundo trimestre. Sim. Ou seja, estas complicações que nós estamos a falar e o que nós queremos é evitá-las, de facto. Sabemos que há maior risco e queremos evitá-las. Portanto, o diagnóstico pré-natal em particular é aqui uma arma muito importante para tentarmos fazer o diagnóstico o mais precoce possível de eventuais alterações e tentar resolver da melhor maneira. Sabemos que, de facto, estes casais têm então mais risco de malformações congénitas ou alterações genéticas e, portanto, o diagnóstico pré-natal com uma boa ecografia no primeiro trimestre, com uma avaliação morfológica do feto, com a medição da translucência da nuca, a avaliação dos ossos do nariz é fundamental, mas neste momento também o que estamos a recomendar é, em termos de diagnóstico pré-natal, se não se fez o diagnóstico pré-implantatório, fazer o DNA fetal, que não sei se já alguma vez tiveste a oportunidade de falar aqui ou não. Eu acho que já, mas repetimos. Não foi um live específico sobre DNA fetal. DNA fetal, só para explicar, a marca. É mais fácil às vezes dizer. É o Neobona, o Harmony, o Tomorrow, o Panorama, pronto. Há múltiplas marcas, DNA fetal é como se chama o exame. Pronto, assim só para ficar. É um teste de sangue na mãe, onde se vão identificar células do feto e tentar ver diretamente nessas células as alterações mais frequentes, nomeadamente a trissomia 21, 18 e 13. Estas são as que são mais facilmente identificadas de forma fiável. Portanto, este tipo de teste será recomendado nos casais que tiveram uma gravidez pós-tratamento de fertilidade, porque dá 99,9% de certeza de diagnóstico destas alterações genéticas. Portanto, se não houve o diagnóstico pré-implantatório para diagnosticar estas alterações, aqui será uma boa oportunidade. Também de ressalvar que no primeiro trimestre é uma boa altura para fazer o chamado rastreio da eclâmpsia, que é também uma complicação que ocorre mais frequentemente nestas gravidezes, nomeadamente através da avaliação da fluxometria das artérias uterinas, que nos permite perceber se a placenta se implantou bem, que também é um dos problemas nestas gravidezes, não é? Que muitas vezes a implantação da placenta na parede uterina pode não ser a mais adequada e isto vai dar algumas complicações como pode desencadear hipertensão ou pré-eclâmpsia e também alterações de crescimento fetal, que também são uma das complicações da gravidez, muitas vezes também associadas a partos pré-termo e bebés que são pequenos para a idade gestacional. O que nos leva também aqui a um ponto importante em termos de parto. Estas gravidezes geralmente têm uma taxa mais elevada de cesarianas, quer por estas complicações todas, quer por outras inerentes aos próprios problemas de saúde da mãe, por exemplo, e portanto também temos que ter isso em atenção. Há uma correlação que tem a ver muito com a placenta, que é tanto da hipertensão
como das restrições de crescimento, partes pré-termo e da própria localização de placenta. Há uma coisa que é a placenta prévia, que é a placenta baixamente inserida, que fica junto ao colo, que é uma indicação passarinho, que também está associado a mais ter uma prevalência superior de tratamentos de procriação medicamente assistida. Bem como a placenta também, não é? Exatamente. Por isso é preciso ter atenção e evitarmos sempre atentos à placenta. Tudo bem que há algumas complicações de pós-tratamento de procriação medicamente assistida, estamos a falar delas, mas nem todas, desde que haja uma gravidez vigiada, com ecografias, que, como a Marta falou, fazer no primeiro trimestre, a ecografia do segundo trimestre é precoce, às 16, 18 semanas, e depois às 20, 22, conseguimos fazer diagnósticos e ajustarmos os nossos planos na gravidez atempadamente e definir a melhor estratégia. Há outra das doenças que também falamos, que é quando nós fazemos o rastreio tanto do primeiro como do segundo trimestre, que é o diabetes gestacional. Não é, Marta? Estás aí? De vez em quando a imagem para. De vez em quando a imagem para. Pode ser a rede que não está espetacular. Mas sim, a diabetes, eu estou a ouvir bem, a diabetes gestacional também é mais frequente. Pronto, também não sabemos se tem a ver realmente com a idade materna, não é? Mas é bastante frequente e, portanto, é fundamental perceber logo desde o primeiro trimestre se há algum risco de diabetes, porque o diagnóstico até se pode fazer logo com a glicemia no primeiro trimestre. É? Às vezes não estamos bem atentos a isso e não é preciso esperar pelo segundo trimestre às vezes, conseguimos fazer logo o diagnóstico. Portanto, essa é outra das complicações. O parto pré-termo, que também é um risco, também pode ser rastreado, ou seja, podemos tentar perceber se há um encurtamento do colo do útero logo na altura da ecografia morfológica, portanto, por volta das 20 semanas. E nestas gravidezes, como o Dr. Miguel estava a dizer, até o ideal é fazer uma morfológica mais precoce, logo às 16 semanas, para vermos. A ecografia morfológica, eu penso que vocês sabem qual é, aquela em que avaliamos tudo em termos de sistema nervoso central, dos dedinhos, do coração, todas essas coisas. Às 16 semanas ainda não temos o sistema nervoso central completamente formado, mas tudo o resto pode ser bastante bem avaliado. E depois uma segunda avaliação por volta das 20, 22 e medirmos o colo do útero para também percebermos se há algum risco de parto pré-termo. O risco de parto pré-termo também pode não ter só que ver com contrações e encurtamento do colo, pode ter que ver com a própria patologia da gravidez, nomeadamente a pré-eclâmpsia, que possa fazer com que o bebê tenha de nascer mais cedo, sem propriamente a mulher ter entrado em trabalho de parto. Também é preciso ter essa ideia. Ou seja, são partos antes do tempo, também por motivos obstétricos, outros, não é? Portanto, hipertensão ou uma diabetes grave, uma gravidez gemelar. E, portanto, o parto pré-termo realmente tem uma relevância grande nestas gravidezes. O que é que nos falta falar mais? Já falámos da placenta prévia, os bebés pequeninos, diabetes gestacional. Taxas de cesarianas, falamos da taxa de cesariana. Sim, e a taxa de cesariana tem que ver então com o surgimento dessas complicações e às vezes também com a questão de haver alguma falha em entrar em trabalho de parto, muitas vezes associada à idade materna também. E não nos podemos esquecer que estas gravidezes, que são gravidezes de maior risco, muitas das vezes precisamos de induzir parto, ou seja, geralmente não deixamos uma gravidez avançar até às 40 ou 41 semanas, como numa gravidez normal, porque a partir das 39 está demonstrado que há um risco aumentado de morte fetal. E, portanto, espera-se então que haja mais provavelmente uma indução, mesmo que esteja tudo bem, por volta das 39 semanas. Também de ressalvar que nós estamos a falar de complicações, mas a grande maioria das gravidezes corre bem, lá está. O que nós queremos alertar é que deve haver uma vigilância logo precoce com o obstetra, fazer uma vigilância apertada, fazer as ecografias e os exames adequados para realmente nos apercebermos do surgimento de eventuais complicações e as corrigirmos para as coisas correrem bem, não é? Eu penso que concordas também comigo. Concordo. Por exemplo, quando a questão da gravidez de alto risco, os centros de saúde, quem passa a gravidez geralmente são hospitais públicos ou nos centros de saúde e eles usam uma escala que é a escala de Goodwin modificada. E já nessa escala de Goodwin modificada há um score para a gravidez quando há história de infertilidade.
Sim, quando há pós-tratamento por criação medicamente assistida. E aquilo é um score, acho que é 2 ou 3, ou seja, é relevante, mas não é absoluto e ter um score muito alto só por ter história de infertilidade ou pós-tratamento por criação medicamente assistida. Por isso é preciso estarmos atentos. A maioria das gravidezes pós-tratamento por criação medicamente correm todas bem. É preciso ter atenção que focamos para tentar engravidar e depois de engravidar não relaxar, manter a vigilância, porque só para sim, rever, podemos ter maior probabilidade de ter gravidez ectópicas em localizações atípicas, está bem? A gravidez gemelar é mais comum quando é tratamentos por inseminação ou por coito programado. Quando há transferência de um embrião blastocista, a probabilidade é muito baixa. A questão da placenta, a importância para as restrições de crescimento, para a hipertensão e para eventualmente o risco de pré-eclâmpsia e para as placentas prévias. A diabetes gestacional também presente, não sabemos se é devido à idade das mulheres que é mais elevada ou do próprio algum tratamento por criação medicamente assistida, e sabemos que a taxa de cesarianas é superior após por criação medicamente assistida. Assim, resumimos mais ou menos todos os outcomes obstétricos associados à PMA. Nós temos algumas perguntas, temos 3 perguntas, Marta. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, era também sublinhar isso que tinhas dito, ou Sim, seja, o caminho dos tratamentos de fertilidade, muitas vezes para os casais, é uma coisa que exige muito esforço, é sim, doloroso, e depois o obter o teste de gravidez positivo e a gravidez é uma coisa boa, mas não é um momento, digamos assim, para relaxar. é, É de facto fundamental manter-se uma vigilância adequada, ter noção que pode haver mais complicações portanto, não baixar os braços nessa fase. E, portanto, é basicamente isso: é fazer uma vigilância adequada e desde que isso aconteça, os resultados são excelentes, sim. Temos aqui uma pergunta que tem a ver com a hipertensão afeta a gravidez. Sim, a hipertensão afeta a gravidez, também é um dos riscos que nós sabemos que está associado à pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia põe em risco tanto a mãe como o filho. Pode estar associado depois a pré-eclâmpsia, eclâmpsia, que está associado quando existem convulsões, e pode surgir logo da segunda metade da gravidez, e que nós convém estarmos atentos, por isso é que nós recomendamos medir a tensão, ver se existem alguns sintomas, cefaleias, dor abdominal, edemas generalizados, alterações do estado cognitivo, mas sabemos que também... Até pode já haver Sim, hipertensão prévia à gravidez exatamente. Sim, e agravar na gravidez e até originar pré-eclâmpsia. Portanto, também sim. pode acontecer isso, não é? Ou pode existir só a hipertensão gestacional, sem os critérios de pré-eclâmpsia e ser Sim. mesmo só tensão alta e poder ser controlada com medicação. Quando falamos de pré-eclâmpsia, há outros sintomas associados, como o Dr. Miguel estava a dizer, podem ser dores de cabeça fortes, alterações visuais, alterações em análises, nomeadamente análises do fígado, pode Uhum. haver um inchaço generalizado, súbito em particular, e isso aí já são sinais de alarme que nos fazem ter de agir, dependendo do tempo de gravidez em questão, nomeadamente para não progredir para uma coisa mais grave, como é a eclâmpsia, que implica convulsões e Sim. põe em risco realmente a vida da mãe e do bebê, sim. Uma das coisas importantes que nós também temos a ver, e a justificação para isso era a placenta, que eu estava a dizer. Por exemplo, logo a formação no início do primeiro trimestre e a criação dos novados e a neovascularização, pode haver uma justificação, a implantação placentar, que justifica o surgimento de pré-eclâmpsia e de complicações como a pré-eclâmpsia. Outra pergunta da pré-eclâmpsia, acho que já respondemos, está sobreponível, com a mesma resposta. Depois está aqui a questão há aqui uma pergunta, Marta, que é relativamente quando existe um parto vaginal, da episiotomia versus não fazer episio e fazer se houver uma laceração mediana, pronto. Mas isto varia muito. Já agora, se a Marta quiser, eu posso ir avançando. Cada vez mais nós temos tido quando existe possibilidade de fazer um parto vaginal e não existe risco nem para a mãe nem para o bebê, nós deixamos que o parto corra linearmente, sem a mínima intervenção. Certo, Marta? Sim, sim, Estou? sim, Não sei se a certo. Marta... Obviamente. A Sim, episiotomia antigamente era uma questão rotineira, atualmente já está em desuso. não. Pronto. E por isso, agora, claro que pode haver riscos e às vezes há necessidade de fazer um episio.
pode haver essas indicações, mas linearmente, a maioria das vezes, não se faz episiotomia atualmente, certo? É uma avaliação caso a caso, ou seja, quem está a É, fazer o parto tem a percepção se é possível fazer o parto sem haver uma laceração ou se precisa de fazer uma episiotomia para prevenir uma laceração, porque também a complicação é se é um bebê muito grande que não tenha espaço para passar e que possa, digamos que lacerar indiscriminadamente, a complicação sim. pode ser, por exemplo, haver estamos a Uma comprometer o laceração de quarto esfíncter retal, grau, exatamente. uma incontinência, sim, exatamente. Portanto, quem faz o parto tem que perceber e tem que avaliar, perceber se dá para não haver nenhuma laceração e não fazer episio, ou se é melhor fazer episio para evitar mais complicações. Mas por rotina já não fazemos, não. Pois, pois, o outro é quando é a questão que está associada a uma pergunta aqui que é com a falha de tratamento, ou seja, provavelmente falha de implantação, ou não termos embriões, não particularizam qual é o motivo da falha de tratamento. Há um live que eu fiz sobre abortos de repetição e falhas de implantação, que está também no YouTube e que responde a esta pergunta. Isso é um tema complexo, é muito perguntado. 1% dos casais têm abortos de repetição, por isso quem fez a pergunta pode ir ver esse live e se tiver alguma dúvida enviar mensagem e eu tentar justificar e perceber melhor qual é o caso e nós falamos, não há problema nenhum. Outra pergunta tem a ver, porque é que existe maior probabilidade de haver diabetes na gravidez pós-procriação medicamente assistida? Marta? Era É, mais uma questão da idade? por um lado, da idade, mas também a própria gravidez predispõe a diabetes, ou seja, há uma alteração na maneira como o nosso organismo gera o açúcar em circulação, digamos assim, e sabemos que isso torna-se ainda mais difícil nas gravidezes pós-tratamentos de fertilidade. Mas muito, muito relacionado com a idade de facto. E depois a história familiar também conta, não é? Imaginemos que os vossos pais têm diabetes, eu tenho diabetes, ou tenho um irmão com diabetes, mais provavelmente vai surgir uma diabetes na gravidez que depois pode persistir ou pode desaparecer completamente após a gravidez. É importante depois fazer o diagnóstico para perceber se é uma diabetes que vai persistir. Mas tem que ver com, por um lado, a idade e por outro, a própria gravidez. Sim, exatamente. Há só mais três perguntas. Uma delas tem a ver com se tem uma história de uma cesariana anterior, se é obrigatório, se pode ter um parto vaginal no segundo filho. Aqui Teoricamente, vai várias coisas. Depende há quanto tempo foi o sim, parto por exatamente. cesariana, o que é que foi o parto por cesariana e depois nesta gravidez perceber se há complicações, como é que está o bebê, quanto tempo de gravidez é, mas não é impossível, obviamente. O que nós sabemos é que é mais provável que se possa ter um parto vaginal após uma cesariana se a grávida entrar espontaneamente em trabalho de parto e se a cesariana anterior tiver sido, por exemplo, por um feto pélvico ou tiver sido mada, não por uma incompatibilidade ou uma Exatamente. falha de nutrição. Portanto, é possível, mas é preciso avaliar os vários fatores e perceber se há risco ou não. Pronto. Sim. Tem que ser E avaliado. outra das coisas, os medicamentos e a dose dos medicamentos que usamos numa mulher que já tem tido uma cesariana são diferentes dos que Sim, sim. usamos agora. É preciso ter a intenção disso. Agora, efetivamente, vai ser um trabalho de parte que temos de E o estar mais ideal, atentos. sim, tendo uma cesariana anterior, a Sim, indução é mais provável que não resulte, não é? Era aquilo que eu estava a dizer. Para termos um parto vaginal, o ideal é a pessoa entrar espontaneamente em trabalho de parto. Se isso não acontecer, é pouco provável que se consiga um parto vaginal, mas não é impossível. sim. É giro este live, então há pessoas que estão a fazer muitas perguntas. Não costumamos ter tantas perguntas, Marta. Há uma pergunta de uma complicação que nós falámos, que nós não chegámos a falar, que tem a ver com a colestase. Não sei se consegues ler as perguntas ou não. A colestase no primeiro filho, no segundo filho, volta a ocorrer? Pronto, a É colestase é um. provável. É, É provável. exatamente. A colestase tem tendência a recorrer, sim. Portanto, há essa probabilidade. Temos que estar atentos logo mais cedo, fazer análises, tentar Sim. perceber quais são os sintomas, mas a probabilidade é muito elevada. Hum, Deve ser mais cedo,
máximo por volta das 37 semanas, porque há um risco aumentado de morte fetal. Isso nós sabemos que É. existe, sim. A colestase é basicamente para quem nós nem sequer chegamos a falar dessa complicação, mas a colestase tem a ver com a alteração das enzimas hepáticas e o sintoma que dá é muita comichão na palma das mãos e na palma dos pés, que pode estar associado a riscos para a mãe como para o filho, por isso que convém estarmos atentos a essa situação. Uma Mas pergunta até sobre descrito Sim, como exclusivo da procriação medicamente assistida, ou seja, a sim. incidência é idêntica É. na gravidez em geral, sim, sim. Há uma pergunta de endometriose. Amanhã eu vou falar de endometriose. Era para estar presente o José Pedro Azevedo Rodrigues, o gastroenterologista, para falar de doença funcional e endometriose. Ele não vai estar presente, por isso eu vou falar sozinho sobre a temática da endometriose, basicamente a etiologia, a prevalência, a tratamentos e as respostas. E a pergunta que faz relativamente à endometriose é se os riscos na gravidez, numa mulher com endometriose, são os mesmos do que nós falámos ou se existe mais algum. Se for um tratamento pós-procriação medicamente assistida, estão sobreponíveis todos o que nós falámos, não é, Marta? Há uma questão que nós, nas doentes com endometriose, nós temos de ter atenção que múltiplas vezes foram mulheres que já fizeram múltiplas cirurgias e temos que estar atentos a essa situação porque pode haver uma dificuldade no próprio parto e estarmos atentos a essa problemática e sempre referir que tem endometriose e se já foi operado ou não, que é sempre importante. Está bem? Mas Sim, só temos tido mais sim. perguntas. Só E por falta a acaso, última pergunta. ainda Sim. referir. Estou. Ai, isto agora. De vez em quando há falhas. Sim, Estou a ouvir, Marta. Sim, sim, sim. Espera, aguardamos só um bocadinho. A Marta, já estás bem, Marta, fala. Acho que já estás ok. já, não, estava a dizer. Para além de haver mais complicações nas gravidezes pós-tratamento de fertilidade, também sabemos que as mulheres com subfertilidade têm mais risco de complicações do que as de fertilidade, que engravida espontaneamente, está também associada a um risco ligeiramente mais aumentado de complicações, mas são essencialmente as que nós falámos, sim. Mas temos que ter realmente em conta isso que está a dizer, cirurgias que já tenha feito. Sim. Imaginemos que para além da endometriose tinha miomas, foi necessário fazer uma miomectomia, entrou-se na cavidade uterina, esta mulher possivelmente tem que ter uma cesariana programada, ou pode haver outras situações, e de facto temos que avaliar caso a caso e ajustar a nossa atitude. Sim. É isso, olha. As últimas perguntas que estão aqui são perguntas muito específicas destas pessoas. Eu proponho que enviem mensagem e eu respondo individual, está bem? Porque é caso a caso eu preciso de mais informação e não têm diretamente relacionadas com o tema, está bem? Pronto. Relativamente, para resumir e baralhando as coisas aqui, os outcomes obstétricos pós, porque essa medicamente assistida. Temos dois tipos de tratamentos, primeira linha e segunda linha. Inseminação com coito programado, primeira linha. Segunda linha, FIV e ICSI. Sabemos que a probabilidade de gravidez gemelar é mais comum pós-inseminação ao coito programado, primeira linha, versus a FIV, que a FIV neste momento transferimos um embrião em blastocisto, é a tendência. O risco de gravidez ectópica existe tanto para a gravidez espontânea como para a gravidez por criação medicamente assistida, mas uma maior probabilidade de gravidez em localizações atípicas, convém ter atenção. Sabemos que a hipertensão, diabetes, restrição de crescimento está presente, tem uma prevalência mais significativa pós-procriação medicamente assistida e as ecografias recomendadas, fazer as ecografias tradicionais, pode haver necessidade de fazer mais no terceiro trimestre, mas fazer uma ecografia morfológica precoce é relevante, certo, Marta? Sim, e eu também recomendava o ecocardiograma, O porque ecocardiograma as fetal, sim. malformações cardíacas mais frequentes, das que facilmente despercebidas, ou seja,
60% das malformações que nós não diagnosticamos são as cardíacas. Em particular, neste grupo de mulheres que têm mais probabilidade de ter malformações, está recomendado fazer o ecocardiograma fetal, sim. Sim. O ecocardiograma fetal geralmente é feito por cardiologistas pediátricos, é uma especialidade própria, como existe ginecologia obstetrícia, como existe pediatria, existe uma especialidade de cardiologia pediátrica, são esses que fazem o ecocardiograma fetal e são esses que nós recomendamos muitas vezes, pode fazer entre as 18 e as 23 semanas, mas, para fazermos o diagnóstico de alguma malformação cardíaca. Queres acrescentar mais alguma coisa, Marta? Assim de relevante? Não, eu acho que já falámos um bocadinho, de tudo e pronto, deixar a mensagem que a gravidez deve ser vigiada e pronto, devem confiar no vosso médico, fazer os exames todos certinhos e a partir das coisas vão correr tudo bem, sim. Olha, muito obrigado, Marta, por estares presente neste Obrigada. live. Já sabem, se precisarem de alguma questão, alguma dúvida, enviem mensagem, tanto para mim como para a Marta. A Marta podem encontrar, podem colocar, ela sabe onde ela trabalha, eu trabalho com ela no Hospital Particular do Algarve, a Marta também trabalha noutros sítios, eu também trabalho noutros sítios. Mas alguma dúvida que tenham, disponham e muito obrigado por estares presente, Marta. Obrigado. Olha, beijos a todos e muito boa noite a todos. E até amanhã, amanhã endometriose.